Diz assim a palavra do nosso Deus. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Pai Santo, essa é a tua bendita palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao Senhor que teu Espírito Santo possa falar o nosso coração através da tua palavra, e que pela tua palavra nós sejamos edificados, Senhor, abençoados, transformados em nome de Jesus Cristo. Oramos para a tua glória e para a tua honra. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quero falar sobre os segredos de uma vida produtiva. Os segredos de uma vida produtiva. Há um desejo universal por produtividade. Amém? A maioria das pessoas realmente querem que as suas vidas tenham valor, que as suas vidas sejam importantes, sejam relevantes, que as suas vidas sejam significativas. Amém? E o que nós podemos fazer para sermos mais eficazes, sem estresse e sem pressão, ou seja, pelo menos com menos estresse e com menos pressão. O que nós podemos fazer para que as nossas vidas realmente sejam mais eficazes, com menos estresse e menos pressão? Todos nós queremos nos sentir úteis, queremos fazer a diferença, amém? Quantos querem ser úteis? Amém? Quantos desejam fazer a diferença? Serem realmente diferentes, fazer a diferença, marcar sua geração. Nós não queremos desperdiçar as nossas vidas. Em vez disso, nós queremos que as nossas vidas sejam produtivas. Nós não queremos desperdiçar as nossas vidas, mas nós queremos que as nossas vidas sejam produtivas. E sabe que nós vamos entender e aprender que nós somos mais felizes quando nós somos mais produtivos. Quanto mais produtivos nós somos, mais felizes nós somos. Então a Bíblia nos mostra que a palavra para produtividade na Bíblia é mordomia, ou seja, é fazer o máximo com aquilo que você recebeu de Deus. Então, quanto mais você faz com aquilo que recebeu de Deus, você está sendo um bom mordomo, administrando bem os recursos que Deus te deu, sua vida, seu tempo, seus dons, seus talentos, suas habilidades, tudo que Deus te deu. Você pega tudo que Deus te deu, administra bem isso para a glória de Deus, fazendo mais com aquilo que Deus te deu. Isso é produtividade. Então, Deus é responsável por aquilo que Ele nos dá, mas nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos com aquilo que Ele nos dá. Amém? Então, Deus é responsável por aquilo que Ele nos dá, mas nós somos responsáveis quando nós fazemos, por fazermos aquilo que Ele quer que nós façamos. Então, a Bíblia, ela tem muito a dizer sobre como ter uma vida produtiva, embora a palavra bíblica para sermos produtivos é frutífero. Amém? Então, o que é ser produtivo à luz da palavra? É ser frutífero. Ser frutífero é a maneira bíblica para que nós sejamos produtivos. Diga glória a Deus. Então, a Bíblia é muito clara quando diz que Deus deseja que nós sejamos frutíferos. A Bíblia é muito transparente quando mostra o desejo de Deus em que nós sejamos realmente frutíferos, tenhamos uma vida que impacta, que abençoa, que edifica, que gera frutos, né? Então a Bíblia é bem clara e taxativa em nos mostrar o desejo de Deus em que cada um de nós sejamos frutíferos. Aliás, Ele nos criou para que nós possamos frutificar. Ele nos criou para que nós possamos produzir frutos. Ele nos criou para que nós possamos ser produtivos no reino de Deus. O que você deseja fazer com a sua vida? Qual é a sua missão? O que você realmente deseja fazer? O que realmente você deseja realizar com a sua vida? Porque se você não sabe o que deseja fazer com a sua vida, não adianta nada ouvir sobre ser produtivo, ser frutífero. Você tem que saber o que você deseja fazer com a sua vida. Agora, qual é o conceito de Deus sobre produtividade? Qual é o conceito de Deus sobre ser frutífero? O que é que Deus realmente considera como um fruto real? Qual é a palavra
O que a palavra de Deus afirma sobre ser frutífero, sobre produzir fruto verdadeiro, fruto real? E é interessante porque essa palavra, fruto, aparece no Novo Testamento mais de 66 vezes. A palavra fruto aparece no Novo Testamento mais de 66 vezes. E a palavra para fruto no Novo Testamento é a palavra grega carpos, não é? E essa palavra apresenta mais de 66 vezes no Novo Testamento. No texto que nós lemos, João 15, verso 8, Jesus disse assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Esse versículo que nós lemos, que nós acabamos de ler, ele nos apresenta pelo menos três coisas, três verdades sobre uma vida produtiva, sobre uma vida frutífera. A primeira verdade que ele nos apresenta é que uma vida frutífera glorifica a Deus. Diga comigo, uma vida frutífera glorifica a Deus. Ou seja, o propósito das nossas vidas é trazer glória para Deus. E nós fazemos isso por meio da nossa frutificação, por meio de uma vida frutífera. Lembra que eu já disse para vocês que esse é um dos propósitos de Deus para a nossa vida, que nós possamos glorificar a Deus, é o propósito da adoração, que nós possamos adorar a Deus, que nós possamos glorificar a Deus. Então, Jesus disse que quando nós produzimos fruto, nós estamos glorificando a Deus. João 15, verso 8. Então, uma vida frutífera glorifica a Deus. Se você quer glorificar a Deus, você precisa ter uma vida frutífera, uma vida produtiva, porque caso contrário, você não estará glorificando a Deus. As pessoas pensam que glorificar a Deus é apenas abrir a boca e dizer glória a Deus. Não é apenas dizer glória a Deus que você glorifica a Deus. Você glorifica a Deus por meio de uma vida frutífera. Você glorifica a Deus por meio de uma vida frutífera. A segunda lição que o versículo 8 nos ensina é ser frutífero mostra que de fato eu sou o discípulo de Jesus. O Senhor Jesus disse exatamente isso. Assim sereis meus discípulos, ou assim vocês mostrarão que são meus discípulos. Assim vocês mostrarão que são meus discípulos. Então, quando eu dou frutos, quando eu produzo frutos, eu estou glorificando a Deus, mas também eu estou mostrando, evidenciando que sou um discípulo de Jesus Cristo. Porque se não houver fruto nenhum na minha vida, como eu poderia declarar que sou discípulo de Jesus se eu não produzo nenhum fruto? Como eu poderia mostrar e evidenciar que eu sou um cristão verdadeiro e que, de fato, eu faço parte da família de Deus se não houver fruto na minha vida? Então, eu mostro que sou discípulo de Jesus, eu mostro que sou um cristão verdadeiro, eu mostro que faço parte da família de Deus por meio dos frutos, por meio de uma vida frutífera. Quando Jesus estava falando sobre os falsos profetas, Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus deixou bem claro que o fruto evidencia a árvore, a qualidade da árvore. Então, pelos frutos que eu produzo, eu evidencio se sou um filho de Deus, se sou um cristão verdadeiro, se sou de fato um discípulo de Jesus, se realmente eu pertenço à família de Deus. Como é que eu faço isso? Como é que eu evidencio isso? Por meio dos frutos que eu estou produzindo. Amém? Por meio dos frutos que eu estou produzindo. É assim que eu evidencio que realmente sou filho de Deus, que realmente sou discípulo de Jesus Cristo. A terceira verdade que Jesus nos ensina no versículo 8 é que Deus deseja que eu e você, que nós possamos dar muitos frutos. Essa é a terceira verdade. Jesus disse que o Pai é glorificado nisto, em que deis muitos frutos. Isso é muito interessante. Você poderia até mesmo grifar aí na sua Bíblia a palavra muitos. Deus não se contenta apenas com uma pequena porção de frutos. Deus não se satisfaz apenas com uma pequena porção de frutos. Deus deseja que nós possamos dar muitos frutos, que nós sejamos super frutíferos. Super frutíferos. Deus nos criou para a abundância. Deus nos criou para a abundância. Amém, queridos? Deus nos criou para a vida abundante. A Bíblia nos fala em João, capítulo 10, verso 10,
que Jesus Cristo tem vida abundante para nós. João 10, verso 10, Jesus diz assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Então, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, é preciso que nós possamos dar frutos abundantes. É preciso que nós possamos dar frutos abundantes. Amém? Então, Deus quer que você dê fruto abundante no reino dele. Deus quer que nós sejamos frutíferos. Obrigado, Edson. Deus quer que nós sejamos frutíferos no reino de Deus. Você foi criado para ser frutífero, abundantemente frutífero. Não é pouco fruto, é muito fruto. Olha como Deus é exagerado em tudo que faz. Quando Ele deu ordem para a natureza reproduzir-se, isso fala de abundância. Quando Deus criou o homem, Deus os abençoou e disse: sejam frutíferos, se multipliquem. E não apenas isso, encham a terra. Isso fala de quê? Isso fala de abundância. Então, Deus quer que nós possamos produzir muitos frutos. Diga amém se você está entendendo. Então, João 15, verso 8, nos fala 3 coisas. Primeiro, que uma vida frutífera glorifica a Deus. Segundo, que quando eu dou frutos, eu mostro que realmente sou discípulo de Jesus. O fruto evidencia quem eu sou. E terceiro, que Deus deseja que realmente eu produza frutos com abundância. Não poucos frutos, mas muitos frutos. Amém? Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia também, João capítulo 15, verso 16. Capítulo 15, verso 16. Olha o que diz a palavra. Vocês não me escolheram a mim. Obrigado, meu amor. Vocês não me escolheram a mim, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Glória a Deus. Esse versículo agora vai nos ensinar mais 2 verdades sobre a frutificação. A primeira verdade é que Jesus nos salvou para que nós sejamos frutíferos. Ou seja, sabe o que significa? Que o propósito da salvação não é apenas para a gente ir para o céu. Não, queridos. O propósito da salvação não é apenas esse. Ele nos salvou para que nós possamos servir e para que nós possamos dar muitos frutos, para que nós pudéssemos viver uma vida frutífera enquanto nós estivermos aqui na terra, vivermos uma vida frutífera e uma vida produtiva para Ele, para a glória dEle, para o reino dEle. E olha que coisa maravilhosa. Deus fez investimentos na sua vida por meio da salvação. Deus fez investimentos na minha vida e na sua vida por meio da salvação. Jesus Cristo deu a sua vida por você. Jesus Cristo morreu ali na cruz por você, para que você pudesse ser perdoado, reconectado com o Pai, pudesse ser salvo, não entrasse em condenação, para que você tivesse vida eterna. Ele fez um grande investimento em você, Ele deu a sua própria vida por você. Não existe investimento maior do que esse. Então Jesus deu a sua vida por mim, por você. E um dia, quando Ele voltar, e quando nós estivermos diante dEle, Ele vai nos perguntar: você viveu uma vida frutífera? Você viveu uma vida frutífera? Você viveu uma vida para a minha glória? Eu investi em você a minha própria vida, eu lhe dei talentos, eu lhe criei, lhe salvei, lhe dei talentos, lhe dei dons, lhe dei tempo, lhe dei energia, lhe dei habilidades. E o que você fez com todas as coisas que eu te dei? Lhe dei recursos financeiros. O que você fez com tudo que eu te dei? Você viveu uma vida frutífera? Você produziu, frutificou, multiplicou no reino de Deus? Ou você viveu uma vida egoísta, uma vida egocêntrica, uma vida centrada em si mesmo, uma vida preocupada apenas com suas próprias coisas, no máximo com a sua própria família? Então nós estaremos diante do Senhor e haveremos de responder ao Senhor a essa pergunta: você viveu uma vida frutífera?
Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia rapidinho em Mateus, capítulo de número 25. Mateus de número 25. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 25, verso 14. Mateus 25, 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o meu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, e a página da Bíblia está junto. Opa. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem-no fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O que essa parábola dos talentos nos mostra, queridos? Que nós precisamos multiplicar o que Deus nos deu. Os talentos aqui representam, na época era uma unidade monetária, financeira, mas para nós representa o quê? Tudo que Deus nos deu, todos os recursos que Deus nos deu. Tempo, habilidade, dinheiro, energia, dons, talentos, tudo que Deus nos deu. O que Deus quer? Que nós multipliquemos tudo que Ele nos deu para a glória dEle. Amém? Porque um dia, assim como o Senhor da parábola aqui chegou para que os servos prestassem conta a Ele do que fez com os talentos, o que recebeu 5 multiplicou e produziu mais 5, trazendo 10 talentos para o seu senhor. O que recebeu 2, multiplicou os 2 talentos e trouxe 4 talentos para o seu senhor. Mas o que recebeu 1 talento, diz a Bíblia, que cavou um chão e escondeu, guardou o talento. Escondeu o talento. Deus não quer que você esconda o seu talento. Deus não quer que você esconda os dons, as suas habilidades. Deus não quer que você esconda os recursos que Ele te deu. Pelo contrário, Deus quer que você os multiplique para a glória de Deus. Amém? Deus quer que você os multiplique para a glória dEle. Então, um dia, todos nós estaremos diante do Senhor e nós teremos que responder essa pergunta. Você viveu uma vida frutífera?
Você multiplicou os seus dons, seus talentos, suas habilidades, seus recursos, suas energias, o dinheiro que eu te dei em prol do meu reino, em prol das vidas, em prol do serviço cristão? Então nós precisamos responder essa pergunta, querido. Amém? Nós precisaremos responder essa pergunta. Então, a primeira coisa que a gente aprende com João 15, verso 16, é que Deus nos salvou para que nós tenhamos uma vida frutífera. O propósito da salvação não é apenas nos levar para o céu, mas também para que nós tenhamos uma vida frutífera, produtiva, enquanto nós estivermos aqui na terra. Segunda verdade desse versículo 16 é que uma vida verdadeiramente frutífera é aquela na qual o fruto permanece. Uma vida verdadeiramente frutífera é aquela na qual o fruto permanece. Há muita diferença entre frutos que florescem e logo depois desaparecem. A gente chama isso na linguagem bem coloquial aqui nossa, não sei se é assim em outros estados, mas aqui na nossa região, na Bahia, a gente fala o quê? Que o fruto está peco. Quem já ouviu essa expressão? O fruto está peco, ou seja, ele floresceu ali na árvore, mas ele não amadureceu, ele não permaneceu. Ele apodreceu ali na árvore e não serve para nada. Então há muita diferença entre um fruto peco, um fruto que não amadurece, que até floresce, mas que não amadurece, para um fruto que permanece, para um fruto que realmente vai amadurecer e vai alimentar pessoas, e vai abençoar pessoas. Então há uma diferença muito grande. Então é isso que Jesus está nos ensinando nesse versículo, que uma vida verdadeiramente frutífera é aquela na qual o fruto permanece. Diga glória a Deus. Amém? Isso significa consistência a longo prazo. Há muitas pessoas que têm sucessos instantâneos, mas logo desaparecem. Isso em todas as áreas. Eu me lembro que, quando comecei no ministério, muitos outros jovens começaram junto comigo. Quando comecei no ministério pastoral, muitos outros jovens começaram junto comigo, no fogo da paixão pelo ministério, do ardor pelo ministério. Mas com o passar do tempo, de acordo com as provações, com as perseguições, com as batalhas, com as decepções, infelizmente, muitos desses jovens que começaram comigo foram deixando o ministério pastoral. Não é que eles se desviaram da fé nem do Senhor, mas eles desistiram do propósito. E alguns, infelizmente, chegaram a se desviar do Senhor mesmo. Então, a grande questão não é simplesmente começar, mas é ser consistente para que o fruto possa fazer o quê? Para que o fruto possa permanecer a longo prazo. Para que o fruto possa permanecer a longo prazo. Diga amém? Então, a Bíblia nos ensina a importância da perseverança. Amém, queridos? Nós precisamos ser perseverantes para que nós possamos parecer com Cristo cada dia mais e mais. E no último dia, nós queremos ouvir do Senhor aquilo que Ele disse para esses servos fiéis aqui da parábola dos talentos. Muito bem, servo bom e fiel. Pois fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Né? Nós queremos ouvir do Senhor, bem feito. Você completou a carreira. Você completou a tarefa. Bem feito, meu servo. Você terminou a corrida. Você concluiu a sua missão. Então, o que é o fruto que permanece? É aquele fruto que persevera, que completa a carreira, que completa a missão. Como disse o apóstolo Paulo, né? Acabei a carreira e guardei a fé. Como é que diz o versículo completo? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, Paulo, no final da sua vida, quando estava próximo de ser martirizado pelo Senhor, de ser morto pelo Senhor, ele diz exatamente isso. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça. Então, o que acontece? Deus está nos chamando para que a gente possa ir até o fim. Mateus 24:14 diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, não é fruto que peca no meio do caminho, né? Ou seja, que apodrece, é fruto que permanece. Então, a vida verdadeiramente frutífera é aquela vida em que o fruto permanece. Isso exige de nós o quê? Constância. Isso exige de nós o quê?
esforço constante para permanecer fazendo o que Deus quer que nós façamos. Disciplina espiritual para que nós façamos o que Deus quer que nós façamos. É o poder da perseverança, é o poder da continuidade. Mesmo que de repente nós não estamos vendo todos os frutos que nós gostaríamos de ver, mas nós perseveramos, nós continuamos, nós persistimos. Diga-me se você está entendendo. Ainda que outros não queiram, nós queremos. Ainda que outros desistam na caminhada, nós não vamos desistir, nós vamos perseverar, nós vamos continuar. É isso que Deus quer, que nós possamos dar frutos que permanecem. A mesma coisa em relação à minha fé em Cristo. Quando eu me converti ao Senhor Jesus, muitos jovens se converteram no mesmo período que eu. Muitos jovens. E, infelizmente, nem todos perseveraram, nem todos permaneceram. No decorrer da caminhada, muitos desistiram. Muitos desistiram. Então, o grande segredo, queridos, é a perseverança. Qualquer área da vida que você quer ser produtivo, em qualquer área da vida que você quer ser frutífero, você precisa ser perseverante. Amém? Você precisa ser perseverante. Se você quer, por exemplo, ser alguém que alcança algum grau acadêmico, tem que ter perseverança. Porque se você não perseverar, você não vai conseguir grau acadêmico algum. Perseverar, você precisa permanecer. Diga amém se você está entendendo. Eu ouvi falar que, se eu não me engano, foi Gustavo Borges, aquele grande nadador, ele disse que o segredo do sucesso dele não estava nos holofotes, nem nos aplausos, mas porque todos os dias ele tinha uma rotina de natação, se eu não me engano, era de 3 horas por dia. Se eu não me engano, ele acordava às 5 da manhã todos os dias e caía na piscina. Se estivesse frio ou calor, estivesse qualquer que seja o clima, ele caía na piscina todos os dias e nadava pelo menos 3 horas todos os dias, treinando exaustivamente das 5 às 8 da manhã todos os dias, perseverantemente, rotina, persistência, perseverança, para que lá na frente ele tivesse o fruto. Isso no mundo secular. Agora imagine no mundo espiritual e bíblico, é a mesma coisa. Tem que haver constância da nossa parte, tem que haver perseverança da nossa parte. Precisamos continuar. Ainda que outros na caminhada desistam, nós não podemos desistir, nós precisamos continuar, perseverar. E mesmo assim, buscando ajudar outros que estão fracos, buscando ajudar outros que estão meio oscilantes na fé. O fruto precisa permanecer, queridos. Uma vida verdadeiramente frutífera é uma vida em que o fruto permanece. Uma vida verdadeiramente frutífera é uma vida em que o fruto permanece. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Então, a vida realmente frutífera não será julgada apenas pelo quanto você realizou na vida, mas se o seu fruto permaneceu. Jesus não vai julgar nem tanto, não apenas a quantidade de frutos, não é somente isso, mas se esse fruto permaneceu, se o seu fruto permaneceu. Isso requer que você, muitas vezes, até mesmo diminua o ritmo para descansar um pouco, renovar as forças e continuar produzindo, e continuar gerando. Amém? Porque aí a gente vai entender pelas Sagradas Escrituras que o descanso apropriado é tão produtivo quanto o trabalho. Então, às vezes, é preciso descansar um pouco, renovar as energias, renovar as forças para continuar sendo frutífero. Agora, a Bíblia nos fala de pelo menos 4 tipos de frutos que nós precisamos produzir. Pelo menos 4 tipos de frutos que nós precisamos produzir. O primeiro fruto é o fruto de arrependimento. Diga comigo, fruto de arrependimento. Quem falou sobre isso foi João. Ele falando para aquela turma que ele estava batizando, ele disse: deem frutos que mostrem arrependimento. Produzir frutos dignos de arrependimento. Não é? Então, o que é fruto de arrependimento? É nós nos afastarmos de nosso egocentrismo e nos voltarmos para Deus. A palavra arrependimento no grego é metanoia, significa uma conversão, uma mudança. Não é? É deixar de andar em direção ao pecado, em direção às trevas, em direção à vida em que eu controlo a minha própria vida, entre aspas, e
deixar que Deus controle a minha vida, deixar Deus assumir o controle da minha vida, entregar o controle da minha vida a Ele. Arrependimento é isso. Amém, queridos? Arrependimento é você abrir mão do controle da sua vida e deixar que o controle da sua vida esteja nas mãos do Senhor. Arrependimento é você deixar a sua velha vida e começar a andar na direção do que Deus propõe para você. Arrependimento é voltar-se para Deus. Glória ao Senhor. E a Bíblia nos mostra que o arrependimento é o primeiro fruto, é o primeiro tipo de fruto que nós devemos produzir. O primeiro tipo de fruto que nós devemos produzir é o fruto do arrependimento. E todo arrependimento vai mostrar mudança, queridos. Aquele que realmente arrependeu-se, será evidenciado isso pela mudança. Aquele que furtava, não vai furtar mais, não vai roubar mais. Pelo contrário, terá uma vida honesta, trabalhando com as suas próprias mãos, como diz Paulo, para ter, não só para si, mas também para ajudar o necessitado. Aquele que mentia, que tinha um hábito da mentira, vai deixar a mentira e vai começar a falar a verdade. Aquele que era um marido ruim para sua esposa, vai começar a tratá-la com honra, com dignidade. Por quê? Porque se arrependeu. Aquela mulher que era uma esposa ruim, vai começar a tratar o marido com respeito, com dignidade. Por quê? Porque se arrependeu. Aqueles pais ruins que não cuidavam dos filhos como deviam, que não tratavam os filhos como deviam, que abandonavam os filhos, quando realmente se arrependem, vão buscar ser pais carinhosos, que vão tratar os filhos apropriadamente, que vai criá-los no Senhor. Aqueles filhos rebeldes, teimosos, desobedientes, quando se arrependem de verdade, vão ser obedientes aos seus pais, vão honrar os seus pais. Então, o arrependimento verdadeiro, ele vai tocar cada área de nossa vida, como patrão, como funcionário, como pai, como mãe, como pastor, como ovelha. Amém, gente? Vocês estão entendendo? O arrependimento genuíno vai provocar mudanças reais em nossa vida. Não adianta a gente ser apenas religioso sem uma vida de mudança. Então, o primeiro fruto que o Senhor está falando que nós devemos produzir é o fruto do arrependimento. E arrependimento não tem a ver com emoções. Judas, ele chorou, mas não se arrependeu. Pedro chorou e se arrependeu. Então não confunda emoções com arrependimento, porque o verdadeiro arrependimento vai produzir vida. O remorso, apenas remorso, produz morte. Foi o caso de Judas. Ele chorou, lamentou, mas se matou. Remorso produz morte. Paulo diz isso, que a tristeza segundo o mundo produz morte, mas a tristeza segundo Deus, que é arrependimento genuíno, produz vida. E o que nos leva ao arrependimento? Paulo diz que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento, que é a graça de Deus que nos leva ao arrependimento. Então nós precisamos produzir esse fruto, frutos dignos de arrependimento, o fruto que mostra arrependimento. Esse é o primeiro fruto que nós, como cristãos, precisamos produzir, fruto de arrependimento, de uma vida realmente mudada, de uma vida em que nós deixamos o controle da nossa vida para que Cristo controle a nossa vida, uma vida em que nós abrimos mão da nossa vontade para que a vontade de Deus prevaleça, porque nós entendemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sem arrependimento genuíno, queridos, nós não podemos frutificar os demais frutos que Deus quer que a gente frutifique. Então, qual é o primeiro fruto que a gente deve frutificar? É o fruto do arrependimento. Amém? Vocês estão comigo na palavra? O primeiro fruto que nós vamos frutificar é o fruto do arrependimento. O segundo tipo de fruto que a Bíblia nos fala é o fruto do Espírito. Fruto do Espírito que está lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22 a 23. Fruto do Espírito, olha o que a Bíblia diz. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. O fruto do Espírito, ele fala de 9 virtudes do fruto do Espírito. 9 virtudes do fruto do Espírito. Quais são elas? A primeira virtude do fruto do Espírito é amor.
A segunda virtude do fruto do Espírito é alegria. A terceira virtude do fruto do Espírito é paz, um coração cheio de paz, pacífico. A outra virtude, a quarta virtude do fruto do Espírito é paciência. Paciência. A próxima virtude do fruto do Espírito é bondade. Uma pessoa de um coração bondoso. A próxima virtude do fruto do Espírito é fidelidade. E a próxima, mansidão. E a próxima, domínio próprio, autocontrole. O que esse fruto do Espírito evidencia? Esse fruto do Espírito evidencia o caráter de Cristo. O caráter de Cristo é esse fruto do Espírito. Então, Deus está querendo que você e eu produzamos, primeiro, o fruto do arrependimento, mas também que nós produzamos o fruto do Espírito, ou seja, que nós produzamos o caráter de Cristo em nós. Esse fruto do Espírito aqui, que aparece em Gálatas 5, 22 e 23, é o retrato do caráter de Cristo. O fruto do Espírito é o retrato, é a fotografia do caráter de Cristo. De tal maneira que se a gente viver isso aqui, nós estamos manifestando o caráter de Cristo em nós. E Deus quer que nós manifestemos esse caráter. Deus quer que nós produzamos o fruto do caráter de Cristo. Amém? Quando o caráter de Cristo é reproduzido em você, você está sendo frutífero. Então, eu estou mostrando para você que uma vida produtiva, uma vida frutífera, na dinâmica de Deus, nem sempre equivale, geralmente vai contrastar com uma vida frutífera no padrão do mundo. Amém? Vocês estão entendendo? A vida frutífera, a vida produtiva que Deus propõe para mim e para você, geralmente vai contrastar com a vida produtiva segundo os padrões mundanos, segundo os padrões do mundo. Então ele está dizendo, quer ter uma vida frutífera? Produz o fruto do Espírito, que é o caráter de Jesus Cristo. 1 João capítulo 2, verso 6, a Bíblia diz assim, se alguém diz estar nele, deve andar como ele andou. Se alguém diz estar em Jesus, deve andar como ele andou. Você está em Cristo? Então ande como Jesus andou. Fruto do Espírito, caráter de Cristo. As pessoas precisam ver Jesus na gente, irmãos. Isso não tem a ver com a questão religiosa, com um padrão religioso, não. As pessoas precisam ver Cristo em nós, como diz Paulo, Cristo em vós, esperança da glória. Elas precisam ver Cristo lá no seu local de trabalho, como você trata as pessoas que se relacionam com você no seu local de trabalho, na sua faculdade. O seu comportamento, a sua forma de falar, no seu jeito de tratar as pessoas, você tem que mostrar o caráter de Cristo, isso é fruto. O fruto do Espírito, o caráter de Cristo é fruto. É o segundo fruto que Deus quer que nós produzamos. Primeiro fruto, fruto do arrependimento. Segundo fruto, fruto do Espírito, fruto do caráter de Cristo em nós. Terceiro fruto que Deus quer que a gente produza é o fruto de trazer pessoas para Jesus. O terceiro fruto que Deus quer que a gente produza é o fruto de trazer pessoas para Cristo. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 40. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 40. Evangelho de João, capítulo 1, verso 40. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim, André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse, achamos o Messias, isto é o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Agora observe o contexto aqui. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que André foi o primeiro que teve um encontro com Jesus. André era irmão de Simão Pedro, André era irmão de Pedro, do apóstolo Pedro. Interessante isso. Nós conhecemos mais Pedro, não é verdade? Pedro é mais conhecido na Bíblia. Pedro, até por conta do seu temperamento, né?
da sua impetuosidade, muitas vezes, do seu temperamento, ele falava mais coisas, era mais falante, né? Perguntava mais coisas a Jesus, fazia até algumas coisas impensadas, e por isso ele ficou mais conhecido, também pelo seu ministério, que foi realmente poderoso. Mas é interessante, quem levou Pedro a Jesus? Foi André. A Bíblia diz que André encontrou Jesus primeiro, e ele diz para Pedro: nós encontramos o Messias, achamos o Messias, o Cristo. E aí o texto diz, verso 42, e o levou a Jesus. Ou seja, André levou Pedro a Jesus. Produziu fruto de alma. Produziu fruto de levar alguém para Jesus. Então escute comigo. Qual é o fruto que Deus quer que a gente produza? Fruto de arrependimento. Segundo, fruto do Espírito, que é o caráter de Jesus Cristo em nós. Terceiro, o fruto de levar alguém para Jesus. Nós não podemos passar por essa vida, queridos, sem levar uma pessoa para Cristo, pelo menos. Sem levar pessoas a Jesus. Quando você traz outra pessoa para Jesus, quando você ajuda alguém a nascer no reino de Deus, você está frutificando, você está tendo uma vida frutífera, produtiva no reino de Deus. Nós precisamos entender isso. Deus quer que nós possamos produzir muitos frutos, e um desses frutos é almas para Jesus. Um desses frutos é pessoas que a gente vai trazer para Jesus. Pedro foi levado a Jesus pelo seu irmão André. André levou Jesus a Pedro. Levou Pedro a Jesus. E nós precisamos levar as pessoas próximas a Jesus. Olha que interessante isso. André era irmão de Pedro. Pedro era do círculo de família e de relacionamento de André. Então, as primeiras pessoas que a gente deve buscar levar para Jesus são aquelas do nosso círculo de relacionamento. As primeiras pessoas que a gente precisa levar para Jesus são aquelas pessoas do nosso círculo de relacionamento. Familiares, amigos, os nossos colegas de trabalho. A palavra grega é oikos. Oikos significa casa. Só que na mentalidade de Deus, a casa era ampliada. Não era a casa no sentido apenas do teto, ali a família que morava debaixo do mesmo teto, mas no sentido da família ampliada, ou seja, o círculo de relacionamento. Oikos era todo o círculo de relacionamento de uma pessoa. Então Deus quer que nós levemos para Jesus o nosso oikos, ou seja, o nosso círculo de relacionamento. Inclui amigos, familiares, colegas de trabalho, colegas de faculdade, colegas de escola, pessoas próximas a nós. Nós precisamos levar cada uma dessas pessoas a Jesus, assim como André fez com Pedro. Isso é fruto. Deus quer que nós possamos produzir esse fruto de levar pessoas a Cristo. Aleluia! Você também, que está aqui nessa noite, é fruto do esforço de alguém. Alguém levou você a Jesus. Não é verdade? Você está aqui hoje porque alguém levou você a Jesus. Alguém orou por você, alguém intercedeu por você, alguém chorou por você, alguém disse para Deus: Senhor, salva esta moça, salva este rapaz, salva este homem, salva esta mulher, e chorou por você, e clamou por você, e alguém pediu a Deus: Senhor, cerca esta pessoa por todos os lados, de pessoas de Deus, de pessoas que evangelizem, de pessoas que dê folheto, de pessoas que falem de Jesus para ele. Senhor, coloca pessoas de Deus ao lado da minha mulher, do meu marido, do meu filho, do meu irmão, do meu amigo, do meu colega de trabalho, do meu colega de faculdade. Alguém orou por você, alguém jejuou por você, alguém pagou o preço por você, alguém evangelizou você, alguém semeou a palavra para você, mesmo você às vezes sendo resistente, tentando fugir, não querendo, mas alguém foi lá e insistiu, e mais uma vez, até que você, pelo Espírito de Deus, amoleceu o seu coração e veio a Cristo, entregou a sua vida a Jesus, foi salvo. Então você também é fruto de alguém, querido. Você é fruto de alguém. Além de ser fruto do próprio Cristo, que foi o que pagou o preço maior por você, pela sua salvação, você também é fruto de alguém que pagou um preço. Claro que bem menor do que o de Jesus, mas pagou um preço de oração, de intercessão, de insistir com você, de evangelizar você de alguma forma. E eu sei que nesse processo, muitas pessoas foram usadas por Deus, não apenas uma, mas muitas pessoas foram usadas por Deus para que você tivesse vindo a Cristo. Então você é fruto de alguém. Agora, a pergunta é: onde está o seu fruto? Onde estão os seus frutos? Onde estão os seus frutos?
Onde estão os meus frutos? Nós precisamos produzir o fruto de almas para o reino de Deus. Deus quer que nós possamos dar muito fruto. Deus deseja que nós nos reproduzamos. Amém? O fruto de uma ovelha é outra ovelha. O fruto de um cachorrinho, um pet, é outro cachorrinho. O fruto de um gato é outro gato. Vocês estão entendendo? O fruto de um cristão é outro cristão. O fruto de um cristão é outro cristão. Aleluia. Existem duas coisas que nós não vamos poder fazer no céu, querido. Uma delas é pecar. Nós não vamos poder pecar no céu. Glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus por isso. Não há pecado lá. Não há pecado. Mas a segunda coisa que nós não vamos poder fazer no céu, olha, no céu você vai poder cantar, louvar, adorar, vai ter uma vida dinâmica, abençoada, em todos os sentidos se falando. Mas duas coisas você não vai fazer. Uma delas é pecar. A outra coisa que você não vai poder fazer no céu é evangelizar. Por quê, pastor? Porque lá não há incrédulos para que você evangelize. Lá no céu, todas as pessoas que estarão lá creem no Senhor. Todas as pessoas que estarão lá são salvas em Cristo. Você vai continuar adorando no céu, você vai continuar estudando a sua Bíblia no céu, porque a palavra de Deus é eterna, viu, gente? Se você nunca prestou atenção nisso, a Bíblia diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra de Jesus nunca passará. Então a palavra de Deus ela é eterna. No céu você vai continuar podendo estudar as Sagradas Escrituras. Você vai ter a eternidade para aprender sobre Deus. Você vai poder continuar estudando as Sagradas Escrituras do céu. Você vai continuar adorando no céu. Você vai continuar tendo comunhão com seus irmãos no céu. Mas uma coisa que você não poderá fazer no céu é evangelizar. É ganhar almas para Jesus. Por quê? Porque todos que estarão lá já foram ganhos. Então, duas coisas que você faz aqui na terra que você não vai poder fazer no céu. Pecar e evangelizar. A pergunta é, qual dessas duas coisas Deus quer que você faça aqui na terra? Claro que é evangelizar e não pecar. Claro que é evangelizar. Amém? Então, Deus quer que nós possamos produzir frutos de outras almas para Jesus, de outras vidas para Jesus. Quarto fruto que nós podemos produzir é o fruto de ministrar a outras pessoas. Então, olha só, Deus quer que a gente produza o fruto do arrependimento, Deus quer que a gente produza o fruto do Espírito, que é o caráter de Jesus, Deus quer que nós produzamos o fruto de trazer pessoas a Cristo, Deus quer que nós produzamos o fruto de ministrar a outros, de servir a outras pessoas com os dons que Deus nos deu. 1 Pedro capítulo 4, verso 10, a Bíblia diz, servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Isso significa servir a Deus com tudo que Deus nos formou, usando nossos dons, nossos talentos, nosso coração, nossas habilidades, nossa personalidade e até as nossas experiências para servir a Deus servindo as outras pessoas. Isso chama-se ministério. E aí o que a gente vai entender? À luz das Sagradas Escrituras, todo cristão é um ministro. Diga comigo, todo cristão é um ministro. Mais uma vez, todo cristão é um ministro. Não é apenas o pastor, porque a gente pensa que é apenas o pastor que é um ministro. Não, todo cristão é um ministro, porque todo cristão foi chamado para ministrar aos outros, para servir aos outros com o dom que Deus te deu, com a habilidade que Deus te deu, com os talentos que Deus te deu. Deus te deu isso para servir as pessoas, para servir o próximo. Amém? Todo cristão é um ministro. E toda casa deve ser uma igreja. Aleluia. Através das células, dos pequenos grupos. Queridos, preste atenção em algo. Jesus, ele levou muito a sério essa questão dos frutos. Muito a sério. Jesus levou muito a sério a importância de darmos frutos, a importância de frutificarmos. Lembra que lá em Mateus capítulo 21, quando Jesus estava entrando na cidade, a Bíblia diz que Jesus encontrou uma figueira. Quem se lembra disso? Aquela árvore não deu fruto para Jesus. Aquela árvore se negou a dar fruto para Jesus. E a Bíblia diz que Jesus foi buscar fruto naquela figueira e Jesus, não encontrando fruto, ele amaldiçoou a figueira.
e disse: nunca mais produza fruto. E a Bíblia diz que imediatamente aquela figueira secou. Os discípulos ficaram apavorados com aquilo. Agora, aquele milagre de Jesus, como todos os seus milagres, tinha um propósito. E aquele milagre de Jesus tinha um propósito de nos ensinar. Amém? Como é sério viver uma vida sem frutos. Aquele milagre de Jesus, quando amaldiçoou a figueira que não tinha frutos, está nos ensinando que nós não podemos viver uma vida sem frutos. E aí nós vamos ver isso em toda a Bíblia, em outros textos, em outras passagens. Jesus mostrando essa mesma lição, que há consequências em não frutificar. Então, quando ele amaldiçoa a figueira, ele está trazendo para nós uma lição. Uma vida sem frutos trará consequências. Uma vida sem frutos trará consequências. Lá em Lucas capítulo 13, verso 7. Jesus fala uma parábola. Ele está falando acerca de Israel, porque ele estava andando 3 anos de Israel, no seu ministério público, e não encontrava frutos em Israel. E então ele usa uma parábola, e em Lucas capítulo 13, versículo 7, ele diz assim nessa parábola, Lucas 13, 7, ele diz assim: faz 3 anos que venham procurar fruto nesta figueira. Figueira aqui é símbolo de Israel, você pode conferir isso na Bíblia. E ele diz: faz 3 anos que venham procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Por que deixá-la usar a terra inutilmente? Então, nessa parábola, Jesus está dizendo: olha, eu estou procurando frutos em Israel. Eu estou procurando, Israel, frutos, mas não encontro. Pode cortar. Ele está nos mostrando quão sério é viver uma vida sem frutificar. Agora, em João capítulo 15, o texto que nós estamos usando hoje, João 15. Capítulo 15, no versículo 2, Jesus diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. João 15, 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Olha só, ele amaldiçoou a figueira porque não frutificou. Na parábola aqui de Lucas 13, 7, ele está dizendo que procurou fruto na figueira, que é símbolo de Israel, não encontrou, mandou cortar. Agora em João 15, 2, ele está dizendo: todo ramo que está estando em mim não der fruto, ele corta, será cortado. Agora, Mateus capítulo 3, verso 10. Mateus 3, verso 10, olha o que Jesus disse. Olha o que o Senhor disse através do João Batista: toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Jesus está nos ensinando, irmãos, que há consequências em não ter uma vida frutífera. Jesus está nos ensinando que uma vida infrutífera trará consequências. Trará consequências, sérias consequências. Nós precisamos ser frutíferos no reino de Deus. Nós precisamos produzir fruto do arrependimento. Nós precisamos produzir o fruto do Espírito. Nós precisamos produzir o fruto de almas, de outros cristãos que nós vamos ganhar para o reino de Deus. Nós precisamos produzir frutos do ministério cristão, do serviço no reino de Deus. Como você pode contribuir para o reino? O que você pode fazer para o reino? De que maneira você pode doar o seu tempo para o reino de Deus, para o progresso, para o avanço do reino de Deus? De que maneira você pode usar os seus dons, os seus talentos para o bem do reino de Deus, para o avanço do reino de Deus, para a obra de Deus, para a igreja do Senhor Jesus, para abençoar outras pessoas? Existem tantas e tantas maneiras de você servir. Existem tantas e tantas maneiras de você ser útil no reino de Deus. De que maneira você vai usar os seus dons, talentos e habilidades? Jesus está nos ensinando que uma vida infrutífera traz consequências. Amém, queridos? Diga glória a Deus. Então, o que é ser um sucesso para Deus? Ser um sucesso para Deus é ser frutífero. Ser um sucesso para Deus é ser produtivo. E ser frutífero significa arrependimento, caráter de Cristo, trazer pessoas para Cristo e viver uma vida de serviço. Isso é ser frutífero. Na ótica de Deus, na concepção de Deus. Isso é ser produtivo. Quais são as condições para que nós possamos frutificar?
já que eu sei que eu preciso frutificar, quais são as condições para que eu possa frutificar? A primeira condição é: eu devo cultivar as minhas raízes. Eu devo cultivar raízes profundas. Eu devo aprofundar as minhas raízes, porque você não pode frutificar sem raízes. As raízes produzem os frutos. As raízes produzem os frutos. Jeremias capítulo 17, versos 7 e 8. O profeta diz assim: bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Tem que ter raízes profundas. Amém? Precisamos de raízes para suportar os tempos difíceis, tempos de seca. E essas raízes precisam ser profundas e, ao mesmo tempo, precisam ser espalhadas. Amém? E isso fala também, queridos, que a gente precisa uns dos outros. Por isso a importância de estarmos em comunhão, de estarmos numa célula, num pequeno grupo, de estarmos congregando, de estarmos participando das atividades da igreja. Isso é importante, porque isso nos leva a ter raízes profundas e nos leva a ter raízes também que se espalham por meio dos relacionamentos, relacionamentos fortes que nós precisamos construir no reino de Deus. Como é que nós podemos aprofundar as nossas raízes? Existem maneiras. A primeira delas é meditando na palavra de Deus. Salmo 1, verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Verso 3. Pois será como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não murcham, e tudo quanto fizer prosperará. Olha o segredo para você prosperar. Olha o segredo para você ser bem-sucedido. Olha o segredo para você ter sucesso em tudo. Meditar na palavra de Deus, é meditar na palavra, é memorizar a palavra, é encher a sua mente com a palavra de Deus. É assim que você aprofunda raízes. E quanto mais profundas forem as suas raízes, mais frutífero a longo tempo, a longo prazo você será. Quanto mais profundas forem as suas raízes, mais força você terá para enfrentar a seca e o calor que representam adversidades, tempos difíceis, tempos de provações, tempos adversos. Você só vai conseguir enfrentar isso e continuar frutífero se você tiver raízes profundas. Amém? Segunda verdade, para que eu possa frutificar, eu devo eliminar as ervas daninhas. Eu devo eliminar as ervas daninhas. Você já prestou atenção que você não precisa plantar erva daninha? Eu nunca vi nenhuma loja dessas que vende de sementes vender semente de erva daninha. Você não vai encontrar lá semente de espinhos. Você não vai encontrar lá semente de ervas daninhas. Por quê? Porque você não precisa plantar ervas daninhas. Pelo contrário, você tem que arrancá-las. Porque as ervas daninhas sufocam a sua produtividade. Em Mateus 13, Jesus ele fala sobre a parábola do semeador e ele fala de 4 tipos de terreno, 4 tipos de solo. Um deles é aquele que é cheio de espinhos. Lembra? A semente cai entre os espinhos, ervas daninhas. A Bíblia diz que a semente até nasce, mas quando ela começa a crescer, ela fica sufocada pelos espinhos e ela não pode frutificar. E aí, quando Jesus vai explicar essa parábola para os seus discípulos, ele diz que esses espinhos ali, que essas ervas daninhas representam o quê? As preocupações com essa vida, as preocupações com as riquezas dessa vida, esse corre-corre desenfreado, a pessoa está o tempo todo querendo mais e mais e mais. É a cobiça dessa vida, e isso torna a pessoa infrutífera no reino. Então, se eu quero frutificar, além de aprofundar as minhas raízes, eu preciso eliminar as ervas daninhas. O que é que está impedindo você de frutificar? O que é que está bloqueando a sua frutificação no reino de Deus? A sua produtividade no reino de Deus? Quais são as ervas daninhas que você precisa eliminar da sua vida? Quais são as distrações? O que tem roubado o teu tempo? O que você tem estado tão focado nesses dias que está impedindo você de frutificar no reino de Deus? Identifique as ervas daninhas e elimine as ervas daninhas. Nós estamos precisando constantemente capinar, limpando as ervas daninhas, porque senão, queridos, a gente não frutifica.
Ervas daninhas é símbolo de maldição. Quando Deus criou a terra, Ele só mandou produzir árvores, né? Relvas, enfim. Mas quando o homem pecou, a terra passou a produzir espinhos e abrolhos, espinhos e ervas daninhas. Então, elimine as ervas daninhas se você quer ser frutífero. Diga glória a Deus. Terceiro, eu devo cooperar com a poda de Deus em minha vida. Se eu quero ser frutífero, eu devo cooperar com a poda de Deus em minha vida. João 15, verso 1 e 2, diz assim, João 15, verso 1 e 2, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Amém? Então, nós vamos passar pela poda de Deus, para que a gente possa frutificar mais ainda. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso cooperar com a poda de Deus. Existem situações que estão acontecendo na minha vida que não é para minha destruição, é Deus me podando para que eu possa ser mais frutífero. Vocês estão entendendo, amados? Existem situações que a gente passa, existem provações que a gente passa, que não é para a nossa destruição, não! É Deus nos podando, é Deus nos limpando, é Deus arrancando coisas que estariam atrapalhando o processo de frutificação, para que a gente seja mais frutífero ainda. Então, coopere com a poda de Deus. E por último, para eu ter uma vida frutífera, eu devo esperar com paciência e com expectativa pela colheita. Amém? Expectativa é uma palavra para fé. Eu devo esperar o fruto. Eu devo esperar a colheita com paciência, mas também com expectativa, com fé, de que eu serei frutífero, de que eu vou produzir frutos para a glória de Deus, de que Deus, através de mim, vai gerar muitos frutos e que o nome do Senhor será glorificado em minha vida através dos frutos. Amém? E eu quero profetizar aqui que você vai produzir muitos frutos para a glória de Deus, que você vai ter uma vida frutífera, uma vida produtiva, uma vida relevante, uma vida útil, uma vida que abençoa, uma vida que gera resultados do reino de Deus, uma vida que impacte outras pessoas, uma vida que conduza outras pessoas a Cristo, uma vida que produza o fruto do arrependimento, o fruto do Espírito, o fruto do caráter de Cristo, o fruto do serviço cristão. Amém? Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. E pela graça de Deus, você vai eliminar todas as ervas daninhas e será muito frutífero no reino de Deus. Em nome do Senhor.